Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas amadas, que Deus abençoe a todos, que Deus ajude a cada um de nós. Eu peço as orações da igreja para que Deus nos ajude nesse momento, quando estamos assim prestes a realizar eleições e temos visto acontecer muitas coisas no nosso país e no mundo, fruto das más escolhas. Pessoas que não sabem escolher os seus representantes e que, quando escolhem bem, se encontram bons governantes. Quando se escolhe mal, se recebe também maus governantes. E nós temos encontrado alguns tabus dentro da igreja, onde algumas pessoas afirmam que política é coisa do diabo. Será que política é coisa do diabo? Ou isso é apenas uma afirmação humana de alguém que quer se eximir de uma responsabilidade? Nós encontramos alguns tabus que dizem também que política não é coisa de crente. Você vai ver pela Bíblia que nós deveríamos ser os mais interessados pela política, pelo governo. Nós deveríamos ser os mais interessados, ainda que alguns não tenham, claro, a vocação política, mas bom seria que todos os nossos governantes fossem homens e mulheres de Deus, mas que estivessem firmes na doutrina do Senhor e não abrissem mão dos princípios de Deus quando estivesse assumindo suas funções. Aleluia. A gente encontra, meus queridos irmãos, durante toda a Bíblia, que nos governos de Israel, nos governos dos países, quando eles tiveram governantes que governaram segundo os padrões de Deus, que governaram bem, os países eram prósperos, Deus abençoava. E a Bíblia está recheada de versículos que tratam desse assunto de uma maneira tremenda. E nós queremos aqui trazer hoje uma palavra instrutiva para você, que vai ficar, sem dúvidas, marcada na sua vida e poderá mudar sua história, sua visão em relação a isso. Eu pediria que, se alguém porventura tivesse algum preconceito, deixasse esse preconceito de lado por um momento e dissesse assim: eu só quero mesmo ver o que é que a Bíblia diz, porque a partir de hoje, dependendo do que a Bíblia disser, eu vou mudar minha opinião e vou me interessar mais por esse negócio, porque eu quero ver o bem do meu país, eu quero ver o bem do meu estado, eu quero ver o bem da minha cidade, eu quero exercer os meus direitos políticos. Para você que vive dizendo que não gosta de política, para você que diz que esse negócio é coisa do diabo, todos os dias você precisa exercer direitos políticos. Todos os dias você precisa ter direito a ir e vir no meio da rua. Você precisa ter direitos de comprar e vender, se quiser vender. São direitos do cidadão. Você tem direitos que você tem condições de exigir. E como é que a gente diz que política é coisa do diabo? Então vamos ver aqui, meus amados, nós lemos aqui a palavra de Deus, e eu quero aqui repetir a leitura desse texto. Abra sua Bíblia mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, onde a palavra de Deus nos diz: admoesto-te, ou melhor, capítulo 2, a partir do versículo 1. Perdão. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu acrescento ainda Mateus capítulo 5, versículo 13. A palavra de Deus nos diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se ele não se interessa por essas coisas da terra, que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se você não serve para salgar, você só serve para ser pisado pelos homens. Aleluia. Então, meus queridos, quando a gente lê esse texto aqui, eu já encontro a Bíblia aqui me mandando orar, fazer oração por aqueles que se encontram em eminência, exercendo autoridade. Aqui diz como era naquela época, pelos reis e por todos que estão em eminência. Será que a Bíblia iria mandar orar por alguém que Deus não se interessa por ele? Eu nunca vi a Bíblia me mandar orar pelo diabo. Aleluia. E venha ao conhecimento da verdade. Como seria bom que nós tivéssemos governantes crentes, que fizessem cultos dentro do Congresso Nacional, que pregasse o Evangelho ali. E Deus tem levantado alguns, irmãos, mas nós precisamos de mais. Mas crentes de verdade, não aproveitadores. Porque tem muitas pessoas, irmão, que tem um negócio de dizer que crente volta em crente, se elege, mas não faz nada, não produz nada. Ao contrário, até escandaliza. Então, meus amados, eu vejo aqui Deus nesse texto falando de duas coisas grandes aqui. Primeiro, que nós devemos orar por eles. Segundo, que Deus quer a salvação de todos. Que Deus quer que eles sejam salvos. E quando a gente fala isso, meus amados, a gente começa a perceber pela Bíblia que Deus, Ele se interessa também pela política. Mas eu quero mostrar umas provas bíblicas e também de fatos que aconteceram e que estão acontecendo nos dias de hoje com a sociedade. Eu quero mostrar para os irmãos, se você puder abrir sua Bíblia, seria muito bom que você acompanhasse aí. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14. Você vai ver aqui nesse texto, Deus organizando o seu povo, orientando na escolha daqueles que haveriam de governar, orientando o seu povo quando saiu do Egito na caminhada em direção à terra de Canaã, Ele orientando o povo para escolher quem ele haveria de governar. Veja bem, Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14, Deus diz para o seu povo: quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei. Naquele tempo, o governo era monárquico, era um rei, era um reinado, não é? Como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Quem é que escolhe os reis? Deus. E diz aqui: homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Deus estava falando aqui, meus amados, de que o povo, quando chegasse lá, não aceitasse que alguém daquela terra, estranhos, fosse rei sobre eles, mas que escolhesse um dentre aqueles que entraram na terra de Canaã. Aí tem alguns crentes que usam esse texto bíblico aqui, que diz assim: olha, homem estranho que não seja entre teus irmãos. Olha aí, está vendo? A Bíblia diz que é para votar só em irmão. Não vá nessa conversa não. Você tem que olhar o perfil da pessoa, o perfil político, o perfil daquilo que ele tem feito. Não se engane com simplesmente o fato de alguém ser crente e dizer que crente só vota em crente, que você vai ver que isso é mentira. Deus estabelece pessoas que não são crentes também na política. Então veja bem, aqui, meus amados, Deus manda
que o povo se organize, que eles tenham um governante. Deus orienta seu povo. E a gente vê aqui uma coisa interessante. Uma coisa interessante é que naquela época a Bíblia nos mostra um governante chamado Acabe. Um rei que era crente. Somente para os amados verem que Deus não escolhe apenas crente. Um rei Acabe, que se você olhar na Bíblia, 1 Reis capítulo 16, versículo 33, ele foi o pior de todos os reis que reinou sobre Israel. Ele era crente. E eu vou mostrar um exemplo também na Bíblia, de um que não era crente, que o povo de Deus amava ele. E Deus chamava ele de meu ungido. Aleluia! Veja bem, 1 Reis capítulo 16, versículo 33 diz: também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram diante deles. 1 Reis 21 e 25 diz: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Acabe era um rei, irmão, mas só fazia o que a mulher dele. Uma mulher estranha que veio de outro lugar. Uma mulher que adorava deuses estranhos. E ali Acabe, apegado àquela mulher, começou levando o povo para adorar ídolos, para fazer coisas erradas. E veio, irmãos, um sofrimento terrível sobre Israel. Aleluia. O profeta Elias chegou diante de Acabe e disse: olha, não choverá nessa terra, senão segundo a minha palavra. Deus queria mostrar que o povo estava seguindo um governante errado, um governante que tinha levado a idolatria para dentro de Israel, tinha feito uma série de coisas erradas, e usou o profeta Elias, e ali a terra passou um período de tempo de seca, o povo começou a entrar em crise. Por quê? Porque escolheram um governante errado, porque havia agora assumido ao trono um governante fora dos padrões de Deus. Olhe para mim agora para eu explicar isso aqui. A impressão que se dá é que quando os homens rejeitaram a Deus como governante, um governo teocrático, um governo de Deus, era com a impressão que Deus ia ficar revoltado. Eles não me querem, então agora eu vou deixar eles se quebrarem. Não, irmãos, Deus tem prazer. Do mesmo jeito que Deus tem prazer que você vença os pecados e se governe bem, que você seja parecido com Cristo, Ele tem prazer que o seu povo também se governe e se dê bem, mesmo que rejeite o governo teocrático, mas faça tudo direitinho dentro da vontade dEle, que Ele abençoa. É o que diz aqui. Por quê? Porque quando você se governa, você está retornando a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Quando você se governa bem, foi o que aconteceu aqui. O povo disse: não, nós vamos lutar com o nosso rei mesmo. Nós escolhemos o nosso rei, vamos lutar com o nosso rei. Deus é o nosso Deus, mas nós queremos o nosso rei. Aí ele disse: muito bem, então vão. Agora faça direitinho, lute direitinho. Mesmo que vocês rejeitaram a Deus, mas se vocês lutarem e fizerem a vontade de Deus, vocês vão prevalecer, vão ganhar as guerras. Agora, se vocês saírem da vontade de Deus, Deus será contra vocês e vocês vão perder a guerra. Aleluia. Deus tem prazer que o homem se governe. Deus tem prazer que você vença o pecado. Deus tem prazer que nós vivamos em coletividade, a família de Deus aqui na terra, mostrando a glória dele como povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a gente vê que isso é uma coisa que veio se estendendo. Mas nós, irmãos, devemos ensinar sobre a política, desde que ela seja para a glória de Deus. Não é chegar aqui e estar trazendo aqui candidato A, candidato B. Não. Cada um tem o direito de escolher aquele candidato que julgar melhor, mas contanto que seja dentro da vontade de Deus. Então veja bem, quando nós aprendemos sobre política dentro da vontade de Deus, e nunca por interesses individuais, a Bíblia nos diz: portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero chamar a atenção agora para um fato muito interessante. Veja bem, por que é, meus queridos, que a gente, quando olha para o nosso passado, mesmo as pessoas não crentes, veja bem, alguns fatos assim interessantes. A gente diz assim, olha, as músicas de antigamente, as músicas dos não crentes, eram as músicas mais românticas. Eram as músicas que as pessoas ouviam e tinha uma letra com uma declaração de amor, não é? A gente olhava para as pessoas se respeitavam mais. As pessoas se respeitavam mais. Nas escolas, o que é que acontecia? Quando o professor chegava, os alunos se colocavam de pé. A gente cantava o hino nacional brasileiro. Havia uma educação moral. Havia mais civismo. Nós estudávamos uma matéria. Eu, quando era menino, eu estudava uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Essas matérias são retiradas dos currículos escolares. Por que é que hoje em dia as pessoas não se respeitam mais? É o filho chamando o pai de tu. Quando a gente começava uma aula na escola, a gente cantava o hino nacional brasileiro. A gente fazia a oração do Pai Nosso, que é comum a todas as religiões. E tudo isso, irmãos, trazia um comportamento, um caráter mais digno para cada pessoa da sociedade. Hoje em dia, o que é que você encontra nas escolas? É o bullying, crianças atacando umas às outras. São pessoas que cada vez mais não querem respeitar os professores, alunos que brigam com os professores. As salas de aula são um verdadeiro salão de terrorismo. E por que é isso tudo? É o modernismo da humanidade. O que é isso que está acontecendo na nossa sociedade? Por que tanto palavrão? Por que tanta depravação? Por que tanta violência? Porque não se tem mais segurança. Os governos não têm mais segurança pública. Não tem mais saúde. A saúde está precária. A educação deturpada. O que é que está acontecendo? É a evolução dos tempos. Olha só, preste atenção. Você precisa ler mais. Você precisa aprender um pouquinho sobre uma nova cultura que está sendo implantada nos países cristãos. Uma nova cultura que visa desconstruir o cristianismo. A realidade é essa. Não sou eu que estou dizendo. Se você começar a ler, procure se informar o que é marxismo cultural. Marxismo cultural. Isso provém de um cidadão chamado Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, considerado um filósofo, um sábio, sábio não sei de quê, tanta sabedoria infernal na cabeça desse homem. Um sábio que no século XVIII, ele criou algumas teorias, algumas ideologias que vêm a cada dia sendo aperfeiçoada por outras pessoas que também são julgadas sábias pela sociedade. No ano mais ou menos de 1900 e começo do século XIX, 1917 até o 30, se fundou na Alemanha uma escola chamada Escola de Frankfurt, onde ali eles se reuniram e criaram uma ideologia humanista, uma ideologia totalmente ateísta, que não crê em Deus, não crê na Bíblia. E essas ideologias, irmãos, estão minadas em vários partidos políticos. Quer ver uma coisa? Eu duvido você ver esses partidos políticos nessa época de eleição falando sobre casamento homossexual. Olhe, vote em nós que nós vamos apoiar casamento homossexual. Você vê isso? Não vê.
Vote em nós que nós vamos apoiar o divórcio. Você vê isso? Não vê. Vote em nós que nós vamos procurar cada dia mais fazer agora a legalização das drogas. Você vê isso? Por isso que você tem que ter consciência em quem você vai votar. Quando você vota errado, você está podendo votar contra a Bíblia, contra o próprio Deus. Você está votando numa pessoa que pode trazer prejuízos para a tua vida. Você pode estar votando numa pessoa que pode estar disseminando no Brasil uma cultura que vai de encontro ao cristianismo. Marxismo cultural, irmãos, eles têm metas. Eles têm metas de desconstruir a cultura de vários países. Países europeus e países da América. Onde a cultura é baseada em 3 aspectos. Na filosofia grega, na ética cristã judaica e no direito romano. Eles querem destruir isso, porque nossa cultura, desde o princípio do Brasil colonizado, que ele foi se formando e vive em cima dessa cultura. O que é que eles querem colocar aqui? O que é o humanismo, pastor? Humanismo é o seguinte, veja bem, Karl Marx, ele dizia que a família não é como a Bíblia diz. A família, ela se constituía de homens e mulheres que viviam nas cavernas, viviam soltos. Um homem casava com quantas mulheres ele... Casava não casava. Ele tinha relacionamento com quantas mulheres ele quisesse. A mulher também tinha relacionamento com quantos homens eles quisessem. Homens tinham relacionamento com homens. Mulheres tinham relacionamento com mulheres. Isso tem livros escritos dessas ideologias. Você veja que tudo isso são as coisas que eles tentam implantar no nosso país. E quando essas pessoas viviam dessa maneira, o que é que acontecia? O homem, ele não queria conviver com outro homem, por quê? Porque se ele convivesse com outro homem, quando ele tivesse um terreno, eles brigavam, cada um que queria ser o proprietário. Por isso que ele escolhia a mulher, porque a mulher era mais fraca. Aí eles começam a inventar a teoria do movimento feminista, que a mulher não deve aceitar o homem como cabeça, para ir de encontro a quê? A Bíblia. Aí o homem escolhia uma mulher, e ali ele impunha o seu governo sobre a mulher, e ele se colocava como chefe da família, e a coitada da mulher ficava oprimida. Então, meus amados, daí a família se constituiu, mas ele diz que isso foi por uma imposição dos homens, e que a família não deve observar esse modelo de um homem ter se casado com uma mulher, não. O homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, do jeito que quiserem. Então, eles tentam legalizar essas coisas, mas qual é o objetivo? Porque no final de tudo, irmãos, a sociedade, ela vai ficando cada vez mais corrompida. Isso tudo, meus queridos, quando a gente olha à luz da Bíblia, é uma preparação para o governo do anticristo, onde todas as pessoas serão dominadas na sua mente por uma ideologia satânica. As pessoas serão aprisionadas, porque, meus amados, olha, é uma coisa que entra em você sem você perceber, porque tem a aparência de ser bom, tem a aparência de satisfazer os interesses humanos. Então, com essas ideologias saem várias outras. Por exemplo, quer ver uma coisa que parece boa? Vamos agora criar leis para dar proteção aos negros, porque os negros são discriminados. Aí se cria leis de proteção aos negros. Eu estava vendo aqui na rádio o nosso repórter anunciando: olha, em tal lugar tem 10 vagas para isso, 9 vagas para branco e 1 para negro. Aí uma pessoa diz: olha, proteção aos negros. Será que é proteção? Isso acaba com o racismo ou estimula o racismo? Estimula, irmãos.
estimula o racismo. Então veja bem, a gente escolhe governantes, eles entram de fininho. Não estamos protegendo os negros. Agora estão lutando pelo direito das crianças, pelo direito de proteção às crianças. Olha, as crianças precisam ser protegidas no seu direito. Nós temos que ensinar a ela a verdade. Direito de proteção às crianças, não é? Vamos ensinar as crianças que elas têm o direito de escolher o sexo que ela quer ser. Quando ele fala em direito de proteção às crianças, a ideia é que se dá de uma coisa boa. Mas no final das contas, eles colocam uma coisa maligna por trás disso. Pega, olha, veja bem, se joga negro contra branco, se joga o feminismo, não é? Mulheres contra homens. Interessante que uma mulher, ela foi agredida no meio da rua. Aí o cidadão passou no meio da rua, aí disse: olha, tem a delegacia da mulher ali, vai lá prestar queixa. Aí ele foi com ela. Aí quando chegou na delegacia da mulher, disse: olha, nós viemos aqui prestar uma queixa, porque essa mulher foi agredida por uma outra mulher ali na rua. Aí a pessoa que estava lá disse mesmo assim: olha, nós não podemos registrar a queixa não, procure a delegacia comum. Sim, mas não é a delegacia da mulher aqui, ela foi agredida. Sim, mas ela foi agredida pela mulher. Só valia se ela tivesse sido agredida por um homem. Aí ele perguntou para ela: me diga uma coisa, isso aqui é a delegacia da mulher ou é a delegacia contra os homens? Dá para entender isso? Sim ou não? Oi, meu irmão, lei já existe no Brasil. Qualquer pessoa que o marido bater na mulher, procura uma delegacia comum que resolve o problema. Agora se cria uma delegacia da mulher, sabe o que é que isso faz? Estimula. Lei Maria da Penha. Aí começa a televisão batendo em cima. Isso está estimulando os homens a bater nas mulheres, irmão. E não resolve nada. Não resolve nada. A mesma coisa é com os negros. E tantas outras coisas que tem por aí, que vai entrando de fininho na sociedade. Você vê aí criancinhas nas escolas. Você pergunta a ela: me diga uma coisa, quais são as vogais? Ela não sabe. As consoantes, ela não sabe. Mas bota um funk e manda uma menininha dançar para você ver. Manda uma menininha dançar para você ver. Está sendo infiltrado cada vez mais essas coisas, essa cultura que vai acabando, desmoralizando a sociedade. As pessoas não se respeitam. Se intensifica a violência. Não se preocupa com os governantes. Eu não quero nem saber. Você é crente, você é sal da terra e luz do mundo. Você tem que se preocupar com essas coisas. Então, meus queridos, procure ler sobre essa questão de marxismo cultural. Procure ler, porque isso, meus irmãos, vem sendo infiltrado cada dia no Brasil. Nós temos que ser conservadores dos nossos costumes. Olha, as pessoas por aí andam com a roupa toda rasgada, não é? É moda. Eles transformam uma imagem de uma pessoa denegrida, uma pessoa que está lá embaixo, caída, uma pessoa que está lá miserável, transforma e coloca como moda, e a mente das pessoas vai assimilando aquilo como sendo uma coisa boa. O liberalismo sexual está aí. Hoje em dia, se você adultério é a coisa mais normal do mundo. O presidente da república chega numa rede de televisão e diz, como ele disse com uma mulher lá do Oriente Médio, diz assim para ela: olha, ela foi apedrejada lá, manda para cá, que no Brasil pode tudo. Como se no Brasil fosse uma bagunça. Veja que cultura estão querendo implantar na nossa sociedade. Isso não é modernismo não, irmãos. Isso é uma coisa arquitetada. É engenharia social que se chama. Homens que se preparam para emburrecer. O termo é esse mesmo, a sociedade ser formada por zumbis, pessoas que não pensam, que seguem somente seus instintos, as suas vontades, fazendo aquilo, sendo dependente de um governo que dá um Bolsa Família mensal, quando devia ensinar a pessoa a produzir. O que é que a Bíblia me ensina? Ensine a produzir. A Bíblia me ensina a produzir, não é ficar parado em casa, tendo filho, para aumentar o dinheiro da bolsa, não.
Eles querem sustentar o povo com migalhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, veja como a Bíblia nos manda ser bons cidadãos. Bons cidadãos respeitando as autoridades. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Glória a Deus. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bens, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo liberdade por cobertura de malícia. Mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Aleluia. A Bíblia manda a gente se submeter. Agora veja só, tem limites. Porque a Bíblia manda me submeter às autoridades, mas a Bíblia também diz assim, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Veja bem como é. João Batista era um servo de Deus, mas ele viu governantes que estavam fora dos padrões de Deus. Era um governo promíscuo, um governo desonesto que explorava o povo, um governo, se você ler sobre esse governo, eles viviam explorando o povo, e viviam envolvidos em bacanais. Eles faziam festas onde rolava tudo que não presta, e ali o rei estava em adultério. Ele estava traindo o seu próprio primo com Herodias, que era mulher de um primo seu. E o que é que acontece? João Batista, quando sabe no meio da rua, João Batista, ele era um servo de Deus e saía pregando o evangelho. Quando ele via aquelas pessoas erradas, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E João Batista começa a anunciar o erro do rei. E quando ele começa a anunciar o rei, e o rei está errado, ele começa a ter medo, o rei. Porque ele temia João Batista, porque ele sabia que João Batista era de Deus. Meus amados, as autoridades precisam ver em nós homens e mulheres de Deus. Aleluia! Nós não somos desse mundo. E sabe o que acontece, meus queridos? A gente vê que um dia Herodias pega a sua filha Salomé, e ele manda a sua filha, que era muito bonita. Ela sabia que o rei não podia ver uma mulher. Manda a sua filha dançar na frente do rei. E quando o rei se agrada da filha dela, ele pergunta à mãe, não é? A Herodias, que para ficar com aquela moça, o que é que ela queria? E ela pediu a cabeça de João Batista. Mas João Batista não deixou a sua posição e continuou denunciando o erro daquele governante. Foi degolado por isso. Mas Jesus disse: nunca na terra se levantou um profeta semelhante a João. Aleluia. A gente vê, meus queridos, que a impressão que se dá é que João foi um derrotado e Herodes foi um vencedor. Mas será que foi? Onde é que está Herodes agora e onde é que está João agora? Nós poderíamos pregar uma mensagem só sobre isso. Quem foi o vencedor? Herodes ou João Batista? João Batista, irmãos, honrado por Jesus. A nossa vida
não está aqui. Jesus dizia assim: olha, não tema aquele que pode matar o teu corpo, mas tema aquele que além de matar o teu corpo, pode pegar a alma e lançar no inferno. João Batista pode ter morrido fisicamente, mas não negou os princípios divinos diante da política corrompida, perdeu o próprio pescoço. Não é obrigado você a obedecer ordens que vão de encontro à Bíblia, não. Agora mesmo estão querendo legalizar casamentos homossexuais, e até alguns casos que pastores querendo que obriguem a fazer casamento. Aleluia. Olha, irmãos, sou coronel da polícia, pela misericórdia de Deus. Sou pastor dessa igreja. Passei minha vida dedicada à causa da polícia militar e à causa de Deus. Vai ser da vez que eu vou ter que provar uma prisãozinha, e eu vou com muita alegria para a glória de Deus, se for necessário. Se for necessário. Aleluia. Mas isso não vai acontecer não. Sabe por quê? Porque Deus está levantando um povo na terra que está começando a entender o que é que Satanás está querendo fazer nesse Brasil. Deus está levantando um povo na terra que ora. Deus está preparando homens e mulheres para dobrar seu joelho por essa nação, porque a palavra de Deus nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Oh, Rabaganash Omekandarai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a Bíblia nos ensina o dever de orar, como nós lemos aqui. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, ações de graças, intercessões em favor de todos os homens, dos reis, dos que se acham em eminências ou revestidos de autoridade, para que vivamos de uma maneira tranquila. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, meus queridos, não podemos ser omissos nesses momentos difíceis. Não podemos ficar paralisados. Se informe mais. Procure ler mais. Procure conhecer mais as coisas que estão acontecendo. Qual é a causa desses males que estão entrando. Me preocupa muito, irmãos, essa questão do marxismo cultural. Se você puder, leia alguma coisa, pesquise alguma coisa sobre isso. Você vai ver como ele é diabólico, como ele se infiltra de maneira sutil. Olha, agora mesmo está acontecendo uma coisa terrível. Estão querendo desenvolver uma cultura de estupro no Brasil. Estão querendo desenvolver uma cultura de estupro no Brasil. Sabe por quê? Porque a mente do homem, ela grava tudo aquilo que ele vê. A mente do homem, ela capta, grava e fica gravado no seu subconsciente. Veja bem. Então, quando você é uma pessoa que vive assistindo cenas de violência constantemente, digamos que você é uma pessoa que gosta desses programas de televisão, que fala de notícia de foi morto isso, aquilo ali, e olha, tanta notícia terrível, né? Assassinado, e começa a aparecer aquelas cenas, a pessoa derramando sangue, e você fica assistindo aquilo ali, tudo aquilo está sendo gravado na sua mente, no seu subconsciente. E sabe o que é que vai acontecer com você? Primeiro, você vai banalizar. Vai ficar uma coisa comum, morrer para você é uma coisa comum, matar para você é uma coisa comum, vai banalizar aquilo. Segundo, dentro de você vai ser uma pessoa agora medrosa, porque a sua natureza não aceita aquilo. Sabe por que você olha? Porque você teme que aquilo aconteça com você. Aí você fica olhando para aquelas coisas, assistindo aquelas coisas que só destroem a tua alma, e vai gerando uma cultura de violência, porque primeiro, como eu disse aqui, você vai ficar
é receoso que aquelas coisas aconteçam com você, vai guardando dentro de você, e quando tem qualquer coisa que aconteça em relação a você, você vai se tornar uma pessoa violenta também. Qualquer coisa daquele tipo, você vai para se defender, você vai começar a agir com violência também. Quando a gente estuda sobre a violência, a gente vê esses aspectos. Então, meus queridos, veja bem, tudo que você ouve muito, tudo que você pensa muito, vai se tornando uma realidade na sua vida. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que edifica, tudo que exorta, se há algum louvor, se há alguma exortação, nessas coisas, pensai. A Bíblia manda você pensar nas coisas boas. Aí você fica assistindo aquelas porcarias. Aquilo vai ficando, entrando na sua mente. Você vai ficando medroso. Você vai ser uma pessoa que você vai andar na rua assim, olha, espantada. Não sabe o que está acontecendo. Você vê um marginal, uma pessoa que é contrabandista, uma pessoa que vive aí contrabandeando droga. Ele não fica tranquilo. Ele onde está, ele está sentado espantado, né? Por quê? Porque ele vive aquelas coisas constantemente. Quando você vive olhando, assistindo, isso vai se infiltrando em você e você vai sendo vítima disso também. Irmão, nós já temos leis bastante. Não precisa estar criando lei para mais nada. Todas essas leis que você vê, jogando negros de encontro branco, heterossexuais contra homossexuais, mulheres contra homens, feminismo, tudo isso, irmão, é a nova cultura para acabar com a sociedade, é a briga de classes sociais. Tudo isso para quê? Para ser um povo fácil de governar, um povo carente, dependente, um povo carente de Bolsa Família, salário, auxílio prisão. Toma, eu te dou tudo. Uma migalha, fica aí sem fazer nada, mas o governo é meu. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então, meus queridos, antes de voltar em alguém, veja seu passado, o que é que ele está fazendo. Nós poderíamos aqui, irmãos, traçar o perfil de um candidato que esteja em harmonia com a palavra de Deus, ou seja, as virtudes que um homem de Deus deve ter. É difícil você encontrar, mas quando você não encontrar, procure pelo menos ver aquele que tem uma vocação política, que já fez alguma coisa pela sua cidade, aquele que você vê que trabalha, que não se ouve falar de corrupção sobre ele, uma pessoa que realmente atenda às necessidades da população, na área de saúde, na área de segurança pública, habitação. Tudo isso a gente tem que olhar e não simplesmente, irmão, dizer eu não tenho nada a ver com isso. Quando você diz eu não tenho nada a ver com isso, você está pecando. Sabe por quê? Porque você tem muito mais a ver com isso do que aquela pessoa que está lá fora, que é um irresponsável, que não quer saber de Deus e não quer saber do bem do povo. Nós temos que zelar pelo bem, primeiramente dos domésticos da fé, depois pelos de fora. E você, como servo de Deus, como conhecedor da doutrina, sabedor que Deus se interessa por política, que Deus é que foi o criador dos primeiros governos, você tem que se interessar também e não rejeitar e simplesmente dizer que não tem nada a ver. Quem pode dar uma glória para Jesus? Aleluia! Eu sei que no meio desses políticos existem muitas pessoas carentes de salvação, que precisam de salvação, e nós podemos brilhar e levá-los também à presença de Deus. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos compreender essa mensagem e voltar com muita responsabilidade para a glória de Deus.